Você já ouviu alguém dizer, puxa vida, parece que a igreja já não prega mais cura divina, já não prega mais libertação? O que será que está acontecendo com a igreja nos dias atuais? Algumas pessoas frequentam a igreja e assumem um título de cristão ou um título de evangélico, porém as suas vidas não mudam. Não mudam suas atitudes, não mudam sua vida cotidiana, nada transforma, nada muda. Será que Jesus perdeu o seu poder? Ou fomos nós que perdemos a capacidade de nos arrepender e nos entregar a Ele, para que haja mudanças na nossa vida? No ano de 1978, a minha família entrava pela primeira vez numa tenda da Cruzada Nacional de Evangelização, que hoje é conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me lembro que o missionário Valdemar pregava todas as tardes, ele trazia a palavra de Deus para as pessoas que estavam ali, inclusive nós que éramos crianças, e ele orava pelos enfermos e também orava por pessoas que estavam com problemas na sua vida de uma forma geral. E ele pedia para que as pessoas fossem à frente naqueles dias para receberem a oração pela cura divina e também para a libertação de possessão demoníaca. Eu me lembro perfeitamente de que após as orações, algumas pessoas se sentiam muito bem, se sentiam curadas e davam seu testemunho de cura, e algumas que estavam se sentindo um pouco mal no momento da oração, o missionário pedia para que essas pessoas ficassem ali e aguardassem, porque ele iria fazer a oração de libertação. E aquelas pessoas que ficavam para aquele momento de oração de libertação, essas pessoas manifestavam ali, porque os espíritos malignos que estavam oprimindo suas vidas estavam saindo da vida delas em nome de Jesus. E disso eu sou testemunha fiel, porque eu vi com os meus próprios olhos pessoas sendo libertas da possessão demoníaca. E essas pessoas que continuavam ali naquele lugar, continuavam frequentando a Cruzada Nacional de Evangelização, tanto é que nós chamávamos carinhosamente a Igreja do Evangelho Quadrangular de Cruzada, talvez se você seja da época você se lembrará disso. Elas viviam ali naquela igreja e suas vidas eram completamente transformadas. Pessoas que viviam uma vida torta se transformavam. Pessoas que tinham uma vida pecaminosa mudavam completamente e se tornavam santos em nome de Jesus através da oração de libertação, através da oração de cura divina. Muitas pessoas eram curadas de enfermidades sérias. Mas o que acontece hoje com a igreja? Algumas pessoas assumem o nome de evangélicos, algumas pessoas colocam ali no seu nome, a partir de hoje eu sou cristão, eu sou evangélico, porém a sua vida não se transforma. As coisas que eles praticavam antigamente, continuam praticando, mas agora dentro do ambiente cristão, do ambiente evangélico. A minha pergunta é, o que está acontecendo? Será que a igreja perdeu o seu poder de transformar? Será que a igreja perdeu o seu poder de mudar a vida das pessoas? Será que o evangelho hoje ele não passa de uma religião? Ou ele não passa de um refúgio psicológico para as pessoas, para que elas continuem fazendo e andando e fazendo as coisas conforme os seus próprios desejos? Ou somos nós que não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus faça as mudanças necessárias da nossa vida? O nome evangélico nos dias de hoje se tornou algo banalizado, porque muitas pessoas da mídia assumem um posicionamento dizendo eu sou evangélico, eu me tornei evangélico, a partir de agora eu sou evangélico, mas infelizmente continuam na prática do pecado. A palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 36 nos diz claramente, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Dificilmente nos dias de hoje nós vemos movimento de cura e libertação na igreja. Nós já não vemos mais nos momentos de adoração, mesmo num culto familiar, num culto de domingo, pessoas sendo chamadas para serem libertas. Porém, quando Jesus se reunia com as pessoas, talvez das mais altas sociedades do povo de Israel naquela época, Jesus orava, Jesus expulsava os demônios e Jesus orava pelos enfermos. Não importa o que parecesse para as pessoas daquela época, Jesus continua, como diz a palavra de Deus em Hebreus 13:8, sendo o mesmo hoje, o mesmo ontem e o mesmo para todo sempre. Por que muitas igrejas deixaram de falar sobre cura e libertação? A igreja brasileira, de uma forma geral, acredita na falácia da mídia tradicional da época, dizendo que, ao invés de haver curas e libertações no nome de Jesus nas igrejas, havia uma histeria coletiva. Muitos programas de TV da época criticavam a igreja evangélica de uma forma geral. Criticavam pastores, já houve prisão de pastores por suposto charlatanismo, e isso fez com que muitos pastores começaram a abandonar a oração para a cura divina e a oração para a libertação dos endemoniados. O segundo motivo, por nós vermos uma igreja que não traz uma mudança concreta na vida das pessoas, é que a igreja deixou de pregar o evangelho de cura, libertação e de arrependimento para pregar um evangelho que fosse inclusivo e que fosse acolhedor.
Mas o que muitas pessoas se esquecem é que a igreja sempre teve uma mensagem inclusiva e sempre teve uma mensagem acolhedora. Porém, a função da igreja era de transformar a vida da pessoa, de pecadores em salvos, ensinando a palavra de Deus, orientando a palavra de Deus e expulsando os demônios que perturbavam a vida das pessoas. Isso é um fato. Nós somos testemunhas de que a palavra de Deus trazia libertação, cura e arrependimento na vida das pessoas. E nós observamos muitas pessoas mudando de vida, muitas pessoas que viviam uma vida completamente pecaminosa, se tornando grandes homens e mulheres de Deus que pregaram o Evangelho por todo o Brasil e pregam ainda nos dias de hoje. A igreja não pode parar de pregar o Evangelho, de falar da palavra de Deus, de pregar a cura e a libertação dos cativos, porque Jesus chamou a igreja para ser esse diferencial no mundo. A terceira coisa que tem sido um impeditivo para que haja mudança de vida na igreja nos dias de hoje é que as pessoas deixaram a comunhão e o partir do pão. As pessoas esqueceram que uma igreja não é formada apenas por uma pessoa individual, mas a igreja ela é formada por várias pessoas que vivem o mesmo objetivo, que é de amar, que é de servir, que é de viver para Deus. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas buscando o seu bem próprio. Muitas pessoas querendo viver a vida da igreja de uma forma incomum, sem a participação dos seus irmãos. É claro que cada um de nós temos nossas vidas, cada um de nós precisamos cuidar dos nossos negócios, cada um de nós temos nossas necessidades pessoais e próprias. Porém, quando nós estamos na igreja do Senhor, nós precisamos viver uma vida de comunhão, uma vida de comunidade. A começar dos hinos que nós cantamos na nossa enologia cristã, que alguns anos atrás era uma enologia cristã de comunhão, de comunidade, e hoje tem sido uma enologia que preza o próprio homem. Hoje nós podemos dizer que uma igreja que era cristocêntrica tem se tornado a cada dia mais antropocêntrica, ou seja, ao invés de Jesus estar no centro das coisas, somos nós, homens, que nos tornamos o centro do culto, o centro da comunhão. E a palavra de Deus nos diz que a igreja era unânime, que elas viviam juntas, em unidade, orando e vivendo na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na graça de Deus em todo o tempo. Isso tem faltado. E isso causa na vida da igreja uma ruptura com aquilo que mudava, transformava e fazia da pessoa uma pessoa como uma nova criatura para ser apenas mais um membro de igreja, um membro de comunidade. A igreja se esquece que o ministério de Jesus Cristo é um ministério pleno de cura e libertação, de chamada para o arrependimento, de batismo, de uma vida plena, uma vida nova com Deus. Jesus ensinava os seus discípulos a viver uma vida debaixo do poder de Deus e do arrependimento. Nós nos esquecemos que orar pelos enfermos e expulsar os demônios fazem parte da vida da igreja, fazem parte do chamado de Jesus, porque os sinais seguem aos que crerem. Está lá em Marcos capítulo 16, 17 e 18, que os sinais que Jesus fazia naquele tempo ainda fazem parte da igreja, e esses sinais seguem aos que creem. E qual é o resultado disso tudo? Dessa falta de comunhão, dessa falta de interligação com a oração de cura e libertação na igreja? Qual é o resultado prático disso? O que nós temos visto? Uma igreja onde a pessoa entra, a pessoa sai e continua a mesma. Pessoas fracas, pessoas desanimadas, pessoas angustiadas, pessoas que não vivem em plenitude o amor de Deus. Quantas pessoas fracas e doentes nós temos nas nossas igrejas nos dias de hoje? Milhares. Pessoas em depressão, pessoas com problemas sentimentais, pessoas com problemas espirituais, pessoas que estão na casa de Deus há anos e ainda continuam vivendo com problemas sérios espirituais. Milhares e milhares de casamentos em crise, casamentos que estão sendo sempre bombardeados pelo inimigo, e pastores que infelizmente acabam cansando da jornada e acabam partindo para coisas piores na sua vida. Mas nem só de notícias ruins vive esse vídeo, afinal de contas. Nós estamos trazendo para vocês também o que nós devemos fazer para que haja mudança completa na vida da igreja e que nós possamos desfrutar da plenitude que Cristo quer trazer para a sua igreja nos dias de hoje. O que a igreja precisa fazer para que tudo isso mude na sua vida, na vida da igreja de uma forma geral, em primeiro lugar, é arrependimento, é colocar diante de Deus o arrependimento pelas coisas que nós temos falhado. Nós vemos a palavra de Deus dizendo lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, quando Jesus entrega uma palavra para a igreja de Éfeso: olha, eu vi as suas obras, eu sei o que vocês fizeram no passado, mas infelizmente vocês abandonaram o primeiro amor, então vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos diante do Senhor, nós voltamos atrás e começamos a olhar para as coisas boas que fizemos no passado
e começamos a trazer essas coisas boas novamente para a igreja, nós vamos ver mudanças poderosas em nome de Jesus. A segunda coisa que nós podemos fazer é orar pelos enfermos, orar pelos os que estão cativos nas garras do inimigo, orar por cura, orar por libertação, fazer o que Jesus fazia de melhor nos tempos em que Jesus estava andando entre nós. E a terceira coisa que nós precisamos fazer é viver na doutrina dos apóstolos. É anunciarmos a salvação de Deus. Anunciarmos que Jesus ainda continua salvando. Agora, sabe o que o inimigo não quer que você saiba? Que é o título desse vídeo. O que o inimigo não quer que você saiba? Que Jesus continua salvando. Que Jesus continua libertando pessoas. Que Jesus continua transformando vidas. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. E que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta é a palavra que nós devemos pregar nas nossas igrejas para que haja transformação, para que a igreja não seja apenas um centro de convivência, mas seja um lugar onde os santos estão sendo preparados, não apenas para morar no céu, mas para ir e pregar o Evangelho com a autoridade de Deus para que o mundo seja transformado em nome de Jesus. O diabo não se alegra apenas com o fato de você não estar indo para a igreja, mas ele se alegra com o fato de que você às vezes está indo para a igreja e vivendo uma vida completamente errada, vivendo de qualquer jeito, porque para ele tanto faz. O que ele quer é matar, roubar e destruir a sua vida. Agora, quando você vai à igreja e se levanta contra as obras das trevas e se transforma pelo poder do Espírito Santo, aí sim o inimigo é derrotado e destruído em nome de Jesus. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou de alguma forma, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E se você puder, em nome de Jesus, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.